Olá, meus caros e minhas caras. Aqui, Dr. Fábio da EcoClass, para mais um episódio do nosso programa Bate-Papo sobre Saneamento. Esperamos que esteja sendo proveitoso e interessante para vocês. A nossa intenção é proporcionar conteúdo e conhecimento. E na conversa de hoje, vamos falar sobre um importante elemento presente nas estações de tratamento de água. Importante porque tem uma relação muito forte com o processo e com a saúde pública. Estamos falando do subproduto da desinfecção, os trialometanos. Vamos conhecer um pouco sobre essa substância química tão importante para o mundo do saneamento? Então, vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, então vamos lá, meus caros e minhas caras, para mais um bate-papo sobre saneamento. E o assunto de hoje são os subprodutos da desinfecção. Vamos conversar sobre os trialometanos, os terríveis THMs. Mas antes de começar a nossa conversa, deixa eu falar dessa imagenzinha provocativa que eu coloquei aqui na nossa capa, só para deixar claro e ajudar a acabar de vez com essa lenda urbana. Isso no copo não é cloro, isso é ar em excesso que está saindo da água. Por algum motivo, em algum momento da nossa história, a galera admitiu ser isso cloro, e a partir daí todo mundo acredita. Não, o máximo que isso pode provocar é um gosto diferente, um gosto ruim, porque os gases dissolvidos, assim como os sais dissolvidos na água, que ajudam a compor o sabor dessa água. Então, como tem ar demais, o gosto vai ser diferente, óbvio. E o fato desse ar em excesso estar saindo, ele provoca como que um stripping e arrasta um pouco do cloro residual presente nessa água, acentuando o cheiro característico de cloro, mas vamos disseminar para o mundo que isso não é cloro, que isso é ar em excesso. É só deixar esse copo quietinho, que esse ar em excesso vai sair e você pode beber tranquilamente essa água. Bom, feito isso, vamos lá. Vamos falar sobre o nosso assunto, mas, é claro, vamos situar-nos. Né? É mais do que óbvio, é chover no molhado, que a gente precisa de água. E a gente pega essa água na natureza ou em poços subterrâneos ou nas águas superficiais, nas águas de superfície. Hoje a gente vai centrar o nosso foco da conversa, desse bate-papo, nas águas de superfície. Olha só que bonitinha essa foto com uma captação de água bruta. No mundo ideal, essa captação de água bruta ela deveria ocorrer em um manancial, numa represa altamente protegida, com uma qualidade de água muito boa. Afinal de contas, a gente separou essa água para a gente beber, para entrar em contato com o nosso corpo, para prepararmos o nosso alimento. Porém, sabemos bem da nossa realidade e é muito, muito provável que essa água seja vitimada por ações antrópicas, lançamentos clandestinos de esgoto, que faz com que a sua qualidade e a sua segurança não seja lá tão segura assim. É claro, além do aporte de esgoto, da ação antrópica nesse ambiente separado, para essa água separada para a gente beber, há também processos naturais, há vidas que interagindo com essa água, que fazem com que ela naturalmente ou potencializada, é claro, pelas ações antrópicas, ela tenha potencialmente agentes químicos e biológicos presentes que possam interferir nessa qualidade no que tange ao nosso uso. A nossa conversa aqui vai ser dirigida muito mais para essa contaminação biológica, pela provável, ou sendo mais realista, pela certa presença de patógenos, micro-organismos que, uma vez ingeridos, no contato com o nosso corpo, podem desencadear doenças. Então, essa água natural, ela tem uma qualidade inadequada. Ela precisa ser adequada, ela precisa ser ajustada, e isso ocorre numa estação de tratamento de água. Lá, por processos físico-químicos, nós teremos a produção da água potável. A água potável é um produto de manufatura que atende a esses dois pré-requisitos. Ela é esteticamente agradável, na medida em que eu olho para ela e eu sinto vontade de tomar, eu não sinto rejeição, porque ela não tem sólidos boiando, ela não tem cor, ela não tem um gosto ruim.
E ela é microbiologicamente segura, porque ela não é um veículo de propagação de doenças. Ela me permite o seu uso sem correr nenhum risco para a minha saúde, para a saúde pública. E como tudo isso acontece? Né? Bom, aqui a gente tem um fluxograma bem básico de uma estação de tratamento convencional de água, que funciona com um mecanismo de varredura, onde nós temos aí coagulação, floculação, a sedimentação no decantador, a filtração e aqui, olha só, meus caros, desinfecção, fluoretação, reservação e redistribuição. Desinfecção. Aqui começa o nosso papo, porque aqui é onde a gente vai olhar essa produção desses tais subprodutos da desinfecção. Mas, antes disso, vamos entender o que é essa desinfecção. Qual que é o objetivo? Bom, como aí está na tela, né, basicamente, essa etapa do tratamento de água tem por objetivo destruir micro-organismos patógenos, ou, ao menos, inativá-los. Tirá-los da ativa. E a gente, é claro, nós não estamos falando em esterilização. A água potável não é esterilizada. Ela apenas atende a pré-requisitos de segurança do ponto de vista da saúde pública, graças à desinfecção. Tem até um quadrinho aqui para a gente ter o humor das bactérias, né? As bactériazinhas filhotinhas estão perguntando: papai, é verdade que desinfetante faz mal? E o papai a bactéria responde do alto da sua sabedoria: mas é cloro que sim. Aqui a gente já tem um spoiler, hein? Até porque, olha eles aqui, quais são os principais agentes desinfetantes aplicados numa estação de tratamento de água para ajustar a sua segurança hídrica do ponto de vista microbiológico? Nós temos aí os oxidantes, os fortíssimos oxidantes: ozônio, dióxido de cloro, ultravioleta, o nosso UV para os mais íntimos, e cloro e seus derivados. Essa galera aí, em média, representa a etapa da desinfecção, representa entre 1 a 3% do custo operacional da rede como um todo. Como está escrito, dificilmente ultrapassa os 10%. Ou seja, na relação custo-benefício, é altamente vantajoso a gente ter a etapa da desinfecção, porque a baixo custo, comparado com o montante aplicado em toda a rede, nós temos a saúde da população garantida. E vejam bem, pegando aí o gancho do papai bactéria, olha o cloro aí. Por que é cloro que sim? Porque a portaria 888, que entrou em vigor o ano passado e que define os padrões de potabilidade, ela coloca como exigência na rede o mínimo de 0,2 miligramas por litro de cloro residual livre, ou 2 miligramas por litro de cloro residual combinado, ou 0,2 miligramas por litro de dióxido de cloro. O que isso quer dizer? Que, independentemente do agente oxidante que eu use, por exemplo, ozônio ou UV, obrigatoriamente eu tenho que ter o cloro ou o dióxido de cloro presente na minha rede, para essa garantia, para essa segurança microbiológica. Daí a importância do cloro no contexto da tratabilidade da água bruta e a produção da água potável. E vejam bem, independentemente de tudo que a gente vai conversar a respeito dos prós e contras da aplicação do cloro, é inegável que a desinfecção ela é uma ferramenta fundamental e primordial para a promoção da saúde pública. Aqui a gente tem esse gráfico que mostra a taxa de mortalidade de febre tifoide nos Estados Unidos. Vejam bem, a partir de 1909, início de 1910, iniciou-se o processo de cloração da água distribuída para a população. Olha o que acontece com a taxa de mortalidade. Ela cai brutalmente, porque a água ela pode ser esse veículo de propagação de saúde, como também pode ser um veículo de propagação de doença, porque ela atinge a todos nós precisamos de água. E aí, nas estações de tratamento de água aqui do Brasil e que está do mundo, o cloro e os seus derivados
estamos falando aqui de cloro gasoso, de hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio, são os agentes oxidantes mais empregados para fins de desinfecção nas estações de tratamento de água. E tem todo esse benefício. Garante a inativação e morte dos patógenos, ajustando essa água bruta, transformando-a em uma água potável microbiologicamente segura. Porém, o cloro ele traz consigo um pacote, que são esses subprodutos da desinfecção. Vamos lá. Aqui a gente tem novamente uma fotinho de um ponto de captação de uma represa, de um manancial, para fins de produção de água potável. Ou seja, aqui essa água bruta será aduzida para uma estação de tratamento de água. A cor dessa água demonstra apenas uma água barrenta, mas se a gente nem levar em conta o perigo do aporte de esgoto, da interferência antrópica, apenas a manifestação desse ecossistema natural, é de se esperar que haja uma concentração de matéria orgânica natural, fruto da decomposição de vegetação, expresso principalmente na presença de ácidos úmicos e fúvicos. Então, vejam bem, essa matéria orgânica natural, não estamos aqui evocando a presença de esgoto sanitário. Estamos falando do ambiente natural, onde a vegetação, dentro do ciclo de vida, é claro que ela morre, e da sua decomposição, principalmente dos compostos celulósicos, nós temos a geração desses ácidos úmicos e fúvicos. Olha só a fotinho de uma estrutura, de uma cadeia de ácido úmico. Esses ácidos úmicos e fúvicos, eles são aquilo que a gente chama de compostos orgânicos recalcitrantes. Por quê? Porque basta ver aí o desenho, que é uma molécula complexa, de cadeia cíclica, com duplas ligações, enfim, tem tudo aquilo que uma bactéria tem dificuldade para digerir, fazendo com que a bactéria prefira muito mais um composto orgânico mais simples, mais biodegradável, para fazer uso como fonte de carbono e de energia, do que um ácido úmico ou um ácido fúvico. Por isso, eles são, em saneamento, classificados como recalcitrantes. Só para ilustrar e para contextualizar, esses compostos orgânicos recalcitrantes, eles são os predominantes, por exemplo, em lixiviados de aterro sanitário, no chorume. Daí a dificuldade de tratabilidade biológica dessa água residuária. Pois bem, olha só aqui. Aqui na ponta, esse dihidroxifenol é um pedacinho do ácido úmico. É uma terminação fenólica do ácido úmico. Quando a gente tem, por exemplo, a pré-cloração, quer dizer, a água bruta é captada e já na adutora de água bruta, para a estação de tratamento de água, é aplicado cloro, olha o que acontece. Ocorrem reações do cloro com essa terminação fenólica do ácido úmico, e aí nós temos a produção do triclorometano, do clorofórmio, um trialometano. Trialo, 3 halogênios, o cloro, metano, porque nós temos apenas um carbono aqui. É claro que nessa reação, nessas possíveis reações que ocorrem na pré-cloração da água bruta com os compostos recalcitrantes, com os ácidos úmicos e fúvicos, além do triclorometano aqui ilustrado, nós temos a produção de outros subprodutos, inclusive os chamados ácidos aloacéticos. Mas hoje a gente vai falar dos THMs. Né? Olha aqui a gente tem a galera toda aqui. Todos os subprodutos, os principais subprodutos gerados nessa reação do cloro com a matéria orgânica natural, com os ácidos úmicos e fúvicos presentes na água bruta. Disso tudo, o clorofórmio é, sem dúvida, o predominante. O triclorometano é, sem dúvida, aquele mais encontrado, seguido assim, a uma certa distância, mas se destacando dos demais, do bromodiclorometano, como as espécies predominantes na água tratada. Por quê? Porque a água bruta foi captada, foi pré-clorada, a reação do cloro com a matéria orgânica natural gerou esse subproduto
que pode passar incólume pela estação de tratamento de água e estará presente no produto final, na água potável. E qual é o problema dos THMs, dos trihalometanos? Bom, a princípio, nenhum. Porém, já que a gente adiciona cloro, lembrando, né, desde o começo do século passado. Só que lá para a década de 1970, o nosso camarada aqui, o pesquisador R.H. Harris, ele foi o primeiro a levantar suspeitas de que esses subprodutos da cloração poderiam ser nocivos à saúde pública, porque ele associou a presença, a possível formação do clorofórmio, do triclorometano. E aí, a partir daí, uma série de estudos foram feitos, estudos conduzidos por sanitaristas e pela comunidade médica, para tentar entender de que maneira os THMs poderiam interferir negativamente na saúde pública. E o resultado foi esse aí. Hoje, 2022, sabe-se que o clorofórmio e outros subprodutos da desinfecção, outros THMs, eles têm uma alta correlação com o potencial formação de neoplasias, ou seja, o clorofórmio, ele é um camarada que ele pode induzir a formação de células cancerosas, de células tumorais malignas, de câncer. Então, eu posso dizer que, a partir do momento em que há essa alta correlação para o potencial de formação de neoplasias, que o clorofórmio, logo que os THMs, são carcinogênicos? Sim e não. Por quê? Porque as evidências carcinogênicas do clorofórmio são inadequadas para seres humanos. Não há uma constatação científica que evidencie, sem sombra de dúvidas, que a exposição a determinados níveis de THM irão induzir o aparecimento de células tumorais em humanos. O que se sabe, o que se tem certeza, é que o clorofórmio, o triclorometano, esse THM, ele é, de fato, carcinogênico e teratogênico para ratos e camundongos. O que é isso? Ele induz o aparecimento de neoplasias, de câncer em ratos e camundongos, e ele pode causar alterações nas células, nas células presentes nos testículos e nos ovários, nos gametas, nos espermatozoides e nos óvulos. Por isso ele é um teratogênico, e essa alteração pode provocar má formação nos fetos. Isso é constatado, essa ação carcinogênica e teratogênica em ratos e em camundongos. Porém, não há essa constatação para seres humanos. Então, o que a Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer, a IARC, o que ela fez? Ela enquadrou o clorofórmio no grupo 2B. O que é esse grupo 2B? O grupo 2B ele envolve substâncias que possuem evidências inadequadas quanto à carcinogenicidade em humanos, mas suficiente evidência de carcinogenicidade para animais, que é o caso do clorofórmio, ou seja, sabe-se que ele tem uma correlação positiva para produção de câncer em ratos e camundongos, mas essas evidências são inadequadas para humanos. E então, a partir daí, há essa possibilidade dessa correlação, porém, em termos de probabilidade, não de certezas. Ou seja, se eu falar que o THM ele é carcinogênico para humanos, eu estou propagando uma fake news. O THM, o clorofórmio, por exemplo, poderia me processar. O que se tem hoje de estudos é que há uma alta probabilidade de relação entre o THM e câncer de bexiga, cólon e reto. Alta probabilidade, não é evidências, não é certeza. Então, eu não posso dizer que o THM ele é carcinogênico para o ser humano. Porém, como ele está classificado nesse grupo 2B, que em relação à sua carcinogenicidade em humanos, e isso faz com que eu tenha a obrigação de regulamentar a sua presença na água potável. Por quê? Porque eu tenho evidências de
perigo, eu não tenho certezas. Essas certezas, elas podem vir com o tempo, com o aumento de pesquisas, com o acúmulo de evidências, e um dado momento, em algum ponto do nosso futuro, essa evidência pode ser constatada. Até lá, eu não posso correr o risco. Então, olha só, a nossa portaria 888, ela define como valor máximo permitido para os trialometanos totais 0,1 miligrama por litro. E isso vem desde da portaria número 36, lá de 1990. Esse valor de 100 microgramas por litro, ele foi um valor indicado pela OMS como um valor razoável para se permitir estar presente como máximo permitido na água potável. Mas é uma indicação que varia de acordo com o país. Então, por exemplo, para os Estados Unidos, esse valor é 0,8. Na França, são 10 miligramas por litro. No México, 200 miligramas por litro. Então, o estabelecimento dessa regulamentação é fruto da relação do país com a situação, com o estado da arte, né? Enfim, o fato é que os mananciais com alta carga orgânica e eutrofizados, principalmente os eutrofizados. Galera, manancial eutrofizado é um problema, porque além da alta incidência de carga orgânica, nós temos aí, com certeza, as cianobactérias. E elas acabam liberando naturalmente, ou pela sua lise, com os compostos precursores de THM, essa matéria orgânica natural. Então, compostos eutrofizados, com muita certeza, se houver a pré-cloração, formará THM. E se esses mananciais com alta carga orgânica e eutrofizados, se eles não forem pré-clorados, forem encaminhados para a estação de tratamento de água, mas lá ocorreu uma baixa eficiência na remoção dessa carga, desses compostos orgânicos naturais, dessa matéria orgânica natural, e aí, na pós-cloração, na cloração final, para desinfecção e atendimento à legislação no que diz respeito ao residual mínimo na rede, nesse momento, pode ser que ocorra também a formação de THM, porque eles podem ter esses compostos precursores, esses compostos orgânicos naturais, eles podem ter passado pela estação de tratamento de água sem terem sido removidos. Então, não é só na pré-cloração do manancial que eu posso ter a formação do THM. Eu posso também ter a formação do THM na etapa final de cloração. Por isso, eu tenho que monitorar. Eu tenho que manter o meu manancial muito bem monitorado, muito bem protegido. Eu tenho que monitorar o meu processo de tratamento. Eu tenho que monitorar a minha água potável, não só como uma obrigação funcional da coisa em si, mas também para atendimento à legislação. Meus amigos, a gente tem muito ainda para falar. Poderíamos falar aqui de como evitar que tudo isso aconteça, o que fazer se tiver com THM alto, enfim. Aí, quer saber mais sobre esse assunto? Porque aqui são pílulas, é apenas para a gente ter uma leve ideia do assunto. Mas se você quiser saber mais, a EcoClass, nós temos um curso para isso. É o chamado curso Problemas Operacionais em Estações de Tratamento de Águas. E sabe quando que a gente vai ter? Agora em junho. Provavelmente daqui a 2 semanas a pré-inscrição já vai estar aberta. Visita lá o nosso site, se inscreva, que esse tipo de problema e tantos outros associados à estação de tratamento de água e às estações de tratamento de esgoto serão abordados. Espero que vocês estejam lá se interessaram no assunto. Enfim, isso aí, meus amigos. A EcoClass espera que todo esse conteúdo ele possa, de alguma maneira, estar ajudando a despertar o conhecimento e a aguçar a curiosidade. E aí a gente pede novamente, se você gostou, dá o joinha, compartilha com os seus contatos, aciona aí o sininho para saber todos os nossos novos lançamentos,
Curta-nos em nossas redes sociais, ajude-nos a divulgar o saneamento, a fazer com que o saneamento faça de fato parte da nossa pauta de discussões, para que eles cheguem aos leigos e aos entendidos no assunto, porque, como vocês podem ver, a nossa conversa aqui ela é simples e profunda e com o objetivo de trazer luz e conhecimento a essa gama que vai daqueles que não sabem nada àqueles que já sabem muito. Agradeço aí a companhia de vocês e a gente se vê no próximo bate-papo sobre saneamento. Até mais, galera!